Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Top Atualidades. Nós abordaremos os principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais ocorridos no mês de setembro de 2022. Como é tradição aqui no Top Atualidades, vamos dar uma olhada no nosso mural de notícias. Rainha Elizabeth morre aos 96 anos. Partido de Giorgia Meloni, de extrema-direita, vence eleições na Itália. Brasil cai para a 87ª posição em ranking de desenvolvimento humano da ONU. Putin assina anexação ilegal de territórios ucranianos. E protestos tomam conta do Irã após morte de mulher presa pela polícia dos costumes. Nosso mural de notícias demonstra que o mês de setembro foi marcado por fatos muito expressivos. Fatos estes que podem aparecer nas próximas provas de atualidades. Então vamos para o que interessa, nossa primeira notícia da aula. Rainha Elizabeth morre aos 96 anos, galera. A maioria da população mundial sabe disso, você sabe disso, né? E pode estar me perguntando, Márcio, precisava trazer a morte da Rainha Elizabeth na aula? Se eu sei, se perguntar na prova, eu já sei. Ok, entendo que você tenha esse conhecimento, mas vamos para alguns fatos particulares que podem ser cobrados. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que a Rainha Elizabeth morreu com 96 anos. Poxa, viver 96 anos é ter uma longa vida. Imagine que um brasileiro vive aí 72 anos, em média, né? Essa expectativa de vida caiu pós-pandemia, então mais ou menos 72 anos de vida um brasileiro vive. Ela viveu 96 anos, então uma vida longa. Nessa vida longa, ela teve a oportunidade de acompanhar uma série de fatos, galera. Vejam bem, essa mulher viu a Segunda Guerra Mundial, ainda não era rainha, mas viu a Segunda Guerra Mundial. Esteve presente, né, acompanhando o período de Guerra Fria, viu a crise do petróleo, acompanhou a dissolução da União Soviética, visualizou os ataques de 11 de setembro e agora, recentemente, tomou conhecimento, acompanhou a guerra na Ucrânia. Há uma piada, um meme do futebol que eu não vou reproduzir aqui, que a Rainha Elizabeth viu de tudo nesse mundo. Certo? De boa? Segundo ponto legal, curioso. Ela chegou ao trono, assumiu a função de rainha com apenas 26 anos. Com apenas 26 anos, a Rainha Elizabeth se tornou rainha. Beleza? Se ela morreu com 96 anos, isso significa que ela ficou 70 anos no trono, né? Exato, 70 anos de reinado. Não por acaso, chegou muito nova, viveu muito tempo. O seu reinado é o mais longevo, o mais longo da história do Reino Unido. E aqui eu quero que vocês deem uma grifadinha no caderno. Por quê? De repente você vai fazer uma prova, isso pode cair em prova de múltipla escolha, mas também nas provas do estilo Sebrasp, Quadrix, de certo e errado. Imagine a seguinte afirmação. Olha, Rainha Elizabeth II faleceu aos 96 anos, o seu reinado foi o mais longevo da história do Reino Unido. Correto ou errado? Correto, tá? Então é verdade, viveu muito tempo, chegou à função de rainha muito nova. Um outro ponto interessante que pode aparecer em prova, tá? Lembre sempre que é Elizabeth II. É um detalhezinho, mas Elizabeth II, tá? É uma coisa que eu quero que vocês lembrem. Porque daqui a pouco vem um mnemônico para facilitar a sucessão. Do que ela morreu, Márcio? O atestado de óbito dela traz o termo velhice. Então ela morreu de velhice. Mas a gente pode falar que foi uma causa, então... Eu vou colocar o termo aqui, eu prefiro esse termo, mas lá no atestado de óbito, até foi noticiado essa semana, velhice. Então morreu aí naturalmente. De boa, galera? Tranquilo por enquanto? Tá. Se a rainha morreu, Márcio, nós teremos um novo rei ou uma nova rainha? Exatamente. E quem vem nessa linha de sucessão?
Ele, o príncipe Charles, que não é mais príncipe. Lembra do príncipe Charles? Foi casado com a ex-princesa Diana, a Lady Di, né? O príncipe Charles assume a função de rei. Qual vai ser o nome dele? Porque ele sempre tem um nome bonito, né? Tem um nome oficial e depois um nome social, vamos dizer. Será Charles III. E aí vem o mnemônico. Caramba, parece bobeira, mas no dia da prova isso pode complicar. Será que é Charles mesmo o nome dele? Será que ele recebeu um outro nome? Então, Charles III. Se a Rainha Elizabeth era segundo, depois do segundo vem o terceiro. Fechou? Charles III. Então, assume o trono. Um aspecto interessante. Falar uma coisa interessante. O rei Charles III, ele será rei da Inglaterra? Rei do Reino Unido? Sim, rei da Inglaterra, rei do Reino Unido. E não só dessa região. Outros 14 países no mundo reconhecem o monarca britânico como seu chefe de Estado. São países independentes, que têm governo próprio, mas para chefe de Estado reconhecem o monarca britânico. Então, outros 14 países terão o rei Charles III como seu chefe de Estado. Chefe de Estado é diferente de chefe de governo, tá, pessoal? O chefe de Estado, eu gosto de dizer que é uma figura mais simbólica, né? Quando você tem essa distinção, né? Então, uma figura mais simbólica, mas ele não toma, de fato, as decisões, o rei Charles, políticas, econômicas, ele não conduz aí o país. Quem faz isso, no caso do Reino Unido, é o parlamento. Então, o parlamento governa, rei Charles III será chefe de Estado. Um dia pode fazer uma aula especial sobre isso. De boa? Tranquilos? Tá. Aqui está o razão. Como assim o razão, Márcio? As coisas mais simples que podem aparecer em prova. Mas quem tem dominado? Vem conversar comigo de pertinho. Quem tem dominado aí os certames nos últimos meses aí? Anuncia concurso para área X, quem é a banca? Área Y, quem é a banca? Pô, Márcio, parece que a FGV tem aí tomado conta de alguns concursos. Beleza. Então, se vem uma prova da FGV, a questão de atualidades muitas vezes flerta com conhecimento geral, flerta com geografia. O que eu estou querendo dizer? A questão pode ser um pouquinho mais cascuda. E trabalhar no enunciado à morte da Rainha Elizabeth II, mas questionar o candidato sobre Reino Unido, sobre Grã-Bretanha, sobre conhecimentos gerais. Então, por isso que eu inseri um slide a mais para esse fato. O que eu quero comentar? Já ouviram o termo Inglaterra, né? Ah, Márcio, sim, Inglaterra. Já ouviram que a Rainha Elizabeth II era Rainha da Inglaterra? Exato, era a Rainha da Inglaterra. Mas também já ouviram que é Rainha do Reino Unido? Também, Márcio. Qual que é a diferença de Inglaterra e Reino Unido? Já ouviram também a expressão Grã-Bretanha? Também tem essa expressão. Qual a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido? Inglaterra. Quando a gente fala Inglaterra, estou pensando em um país. Tá? Em um país. País. Então tá aqui a Inglaterra. Ó. Azulzinho aqui, ó. Um país. Existem vários conceitos para país, a literatura diverge, uns mais completos, uns menos completos. Vamos pensar que um país é uma área que goza de certa autonomia e ela é caracterizada por ter ali características sociais, culturais, muitas vezes físicas, semelhantes, então tem uma certa unidade, uma certa autonomia. Isso é um país. Beleza? De boa, Inglaterra é um país. Tá. Inglaterra é diferente de Grã-Bretanha. O que é Grã-Bretanha, Márcio? Eu sempre achei que era a mesma coisa que Inglaterra. A Grã-Bretanha é uma ilha, uma grande ilha. Observaram que a Inglaterra está numa ilha? Notem aí com calma. A Inglaterra está numa ilha, numa grande ilha. Essa ilha da qual a Inglaterra faz parte é chamada de Grã-Bretanha. E não só a Inglaterra está na ilha da Grã-Bretanha. Nós temos Escócia e País de Gales. Opa, então aqui eu tenho... Vou colocar Gales para ficar mais simples, tá? País de Gales. Certo? E tenho Escócia. Esses países compõem a Grã-Bretanha junto com a Inglaterra.
Inglaterra. Me perdoem aí, a escrita com mouse, mas Márcio se esforça, tá? Fechou? Tá. Entendi, Márcio. Mas e o tal Reino Unido? Aí é a mesma coisa, não é? Não, também é diferente. Reino Unido também é diferente de Grã-Bretanha. Porque o Reino Unido, por hora, em algum noticiário, em alguns livros, é tratado como país. Muita gente trabalha o Reino Unido como um país. Eu não trabalho, eu não gosto dessa definição. Mas se aparecer na sua prova só a opção país, tende a ser a correta. Mas depois vou anular, vou entrar com recurso. Beleza, também pode, mas na minha definição, ele é um conjunto de países. Então é um reino formado por um conjunto de países. Prefiro assim, tá? E quem compõe o Reino Unido? Escócia, País de Gales, Inglaterra, mais a Irlanda do Norte. Então, mais Irlanda do Norte. Então, esses países aqui, mais a Irlanda do Norte. E aí sim nós temos o Reino Unido. O Reino Unido, galera, tem um parlamento próprio. Um parlamento que representa Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra. O Reino Unido tem o rei Charles III como seu chefe de Estado. De boa? Apesar de ser mesclado por países, o Reino Unido, nós notamos um certo controle, um certo domínio da Inglaterra. Querem um exemplo? No parlamento de 650 cadeiras, 532 cadeiras nessa eleição são direcionadas para a Inglaterra. Então ela domina o parlamento. Então, parlamento do Reino Unido traça políticas diretrizes que são aplicadas no Reino Unido, ou no País de Gales, na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda do Norte. Márcio, quer dizer que esses países não têm governo próprio? Não, muita calma nessa hora. Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales têm governo próprio, eles possuem seu governo próprio, mas estão subordinados também, né, a uma certa subordinação a um parlamento maior, que é o parlamento do Reino Unido. Então, tem autonomia, tem leis próprias, mas existe uma representação maior. Por exemplo, quando o Reino Unido decidiu sair da União Europeia, a decisão foi do Parlamento do Reino Unido. Logo, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales deixaram a União Europeia, ok? Por conta desse domínio da Inglaterra, hora e outra, nós temos um burburinho sobre independência de algum país do Reino Unido. A Escócia, por exemplo, já fez plebiscito para deixar o Reino Unido, não foi aprovado na época, né? A população não votou favorável a isso. E de vez em quando a Escócia se manifesta que quer deixar o Reino Unido. Fechamos o entendimento? Márcio, só para concluir, o rei Charles III, ele é rei da Inglaterra? É rei da Inglaterra. É rei da Grã-Bretanha? É rei da Grã-Bretanha. É rei do Reino Unido? É rei do Reino Unido. De boa? Tá. E não só disso. Já ouviram falar da Comunidade Britânica? Trago mais um conceitinho aqui para vocês, ó. Comunidade Britânica. Agora o Márcio judiou da letra, né? Tá bom. Comunidade Britânica. Prometo, a próxima aula eu vou estar com um mousezinho de vertical aqui, vai melhorar isso. Prometo, hein, galera? Comunidade Britânica, ou Commonwealth. Membros do Commonwealth. Pode aparecer esse termo aqui para vocês, tá? Comunidade Britânica. O que é a Comunidade Britânica? É uma organização aí intergovernamental. Ela é composta por 56 países, pode anotar aí, 56 países. A maior parte desses países foi uma colônia inglesa, nem todos, mas a maior parte foi uma colônia inglesa. E esses países, eles acabam fazendo alguns acordos, tomando algumas decisões conjuntas, então é uma comunidade intergovernamental, Commonwealth, ok? Tá. Desses países, além do Reino Unido, outros 14, então são 15, não 15, né? Reino Unido mais 14 países reconhecem o monarca britânico, o rei da Inglaterra, como seu chefe de Estado. Então, para 15 países,
tá? Ou 14 países mais o Reino Unido, o rei Charles III será o seu chefe de Estado. Vou ler para vocês que países são esses, tá? Feito de curiosidade. Vamos lá, juntos. Antígua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua e Nova Guiné, Reino Unido, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Ilha Salomão e Tuvalu. Todos esses países, observem que a maioria são pequenas ilhas, reconhecem o Reino Unido, né, ou o monarca britânico como seu chefe de Estado, para melhorar. Uma outra informação interessante que a prova pode vir, aí seria uma porrada, desculpa o termo, mas seria uma porrada. Quais são os 2 países que pediram para integrar a comunidade britânica em 2022? Pediram para integrar a comunidade, o Commonwealth, tá? 2 países, Gabão e Togo. Pô, Márcio, se perguntar isso, judia, né? Judia. Mas pode perguntar, Gabão e Togo. Ok? Beleza? Então, pediram para integrar. E quem deixou, né? Barbados deixou, e o ano passado Barbados deixou a comunidade britânica. Olha só, Barbados fazia parte da comunidade britânica, deixou e se tornou uma república. De boa, acho que deu para diferenciar Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido e comunidade britânica, que aqui o bicho pode pegar um pouquinho na prova. Vamos direto ao ponto? Tá. Questão simples, mas que na hora pode gerar dúvida. Quem é o sucessor da Rainha Elizabeth II? O nome do sucessor da Rainha Elizabeth II. Se é segundo, só pode vir o terceiro depois do segundo, né? Charles III, seu filho mais velho. Charles III, rei da Inglaterra. Lembrando, ele assume a função de rei, mas a cerimônia de coroação e tudo mais vai acontecer em 2023, tá? De boa? Tá. Motivo da morte, né? Eu estou utilizando o termo que foi noticiado para ficar mais fácil para vocês. O certificado lá de óbito fala em morreu de velhice. Local do enterro, mas eu quero mais para falar do enterro. Não creio que vai perguntar o local do enterro, mas só para lembrar. Enterro da Rainha Elizabeth, né? O velório e depois posterior enterro. Nós tivemos aí uma duração de dias, né? Foi aberta uma grande mobilização de pessoas no Reino Unido para se despedir da Rainha Elizabeth II, chefes de Estado do mundo todo indo para uma cerimônia, inclusive o presidente brasileiro esteve lá. Então, o enterro dela foi na Capela de São Jorge, em Windsor, no Reino Unido, mas mais para lembrar que ocorreu toda uma cerimônia no velório da Rainha Elizabeth II. Beleza? Importante. O seu reinado foi o mais longevo do Reino Unido. 70 anos, 70. E atenção para aquele último nosso slide. Inglaterra é uma coisa, Grã-Bretanha é outra, Reino Unido outra e Commonwealth outra. Suave, galera. Se cair Rainha Elizabeth II, nós vamos gabaritar a prova, hein? Segunda notícia da aula. Partido de Giorgia Meloni, de extrema direita, vence eleições na Itália. Cata a caneta vermelha aí. Cata porque a gente vai ter. Ou amarela, aquela que você usa para destacar mesmo. Porque isso vai cair em prova. Eu não sei se na sua, na do colega, em qual vai cair em prova esse fato, porque tem muita coisa inédita numa notícia só. Então, bora para os pontos. Onde teve eleição, Márcio? Na Itália teve eleição? Isso. Então, primeira coisa que a gente tem que destacar. Na Itália ocorreu eleição. Por que ocorreu eleição, Márcio? Vocês vão lembrar. Uns 2 meses aqui, no Top Atualidades, eu disse, olha, renúncia de vários primeiros ministros no mundo. Lembram disso? Um deles foi o Mário Draghi. Mário Draghi, na Itália, perdeu o apoio dos aliados da coalizão que sustentava o seu governo e, após perder esse apoio, renunciou. E comentei naquela aula, teremos eleições na Itália. Beleza, rolou eleição. Um partido aí, o Partido Nacionalista,
Partido Nacionalista Irmãos da Itália foi o grande vencedor. Nessas eleições, Partido Nacionalista Irmão da Itália foi o grande vencedor. Beleza? Característica deste partido. Ele é classificado, nesse espectro aí político e ideológico, como um partido de extrema direita. Ok? Um partido de extrema direita. Tá. Quem lidera esse partido e deve assumir a função aí de primeira-ministra da Itália? Giorgia Meloni. Giorgia Meloni deve aí ser confirmada como a primeira-ministra. E aí, primeira, eu vou utilizar o primeiro aqui para ficar fácil. Nós vamos trabalhar aqui, ó, 3 vezes com o termo primeiro. Então é 3 primeira, Mar. 3, pensa num pode. 3 primeira. Então, 3 primeira. Por que 3 primeira? Ela deve assumir a função de primeira-ministra, certo? Primeira-ministra. Então, tem um primeiro aqui. Primeira-ministra, Giorgia Meloni. Não tinha nome mais italiano que esse. Meloni, né? Tá. Segundo ponto. Será a primeira de novo, a primeira vez que uma mulher tomará tal função na Itália. Primeira vez que uma mulher. Então, segunda, primeira. E o terceiro fato. Desde 1945 será a primeira vez que a Itália será liderada de fato por um governo de extrema direita, tá? Terá como líder a extrema, não é a direita, a extrema direita. Que os jornais têm trabalhado com a seguinte palavra: olha, a Itália vai ter uma liderança pós-fascista. A gente precisa recordar que mais ou menos entre 1920 e 1945 na Itália, né, ela teve um modelo de governo, ela vivenciou com o fascismo, né, liderada por Benito Mussolini. A Itália vivenciou um fascismo. Não é o tema da nossa aula hoje não é explicar o que é o fascismo. E a própria Giorgia Meloni, em algumas entrevistas, em algumas falas, mostra certa admiração pelo Mussolini. Não estou falando que a Itália está voltando para isso, nada disso. Só reforçando o que os jornais vêm trabalhando, porque é em cima deles que a sua prova será montada. É uma líder de extrema direita, será a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra, se isso for confirmado, deve ser confirmado. Ela é primeira mulher, primeira-ministra, e primeira vez desde 45 que o governo terá uma liderança pós-fascista. Defesas, por exemplo. O que prega o governo Giorgia Meloni? Quais são os ideais do seu partido? Porque a prova pode perguntar isso. Ela, por exemplo, é contra o aborto. Ela é contra direitos da população LGBTQIA+. Ela não curte muito imigrantes, ela é a favor de uma política anti-imigratória. Ela quer uma reforma na União Europeia, quer mais liberdade para a Itália, quer mais autonomia. Então essas estão entre as pautas de Giorgia Meloni. Ela não vai conseguir governar sozinha, então é normal na Itália você construir alianças. Então ela tem alianças com o Silvio Berlusconi, vai estar na sua base de governo, e o Matteo Salvini. Então ambos farão parte aí do governo da Giorgia Meloni. Vamos lembrar uma outra coisa na Itália. A Itália tem sido marcada por governos curtos. A média dos últimos anos é que cada primeiro-ministro ficou 1 ano e meio no cargo. Por quê? Ninguém consegue maioria. Todos os governos na Itália têm sido formados por coalizão. O Mário Draghi perdeu o apoio dessas duas figuras. Perdeu o apoio do Silvio Berlusconi e do Matteo Salvini e por isso caiu. Giorgia Meloni vai ter o apoio dos dois. Se caso esse apoio, em qualquer momento, se desmanchar, possivelmente nós veremos uma renúncia e uma nova eleição na Itália. Então essa tem sido a tônica da Itália nos últimos anos. Deu para entender, galera? De boa? Então, extrema direita, uma mulher na Itália. Falando nisso, quero trazer outros 2 fatos. Liz Truss,
Liz Truss, assume o cargo de primeira-ministra no Reino Unido. Lembrando, Reino Unido também teve renúncia de primeiro-ministro. Boris Johnson, uma série de escândalos, festa na pandemia, nomeação de aliado envolvido em escândalo sexual. Todos esses fatores minaram o governo do Boris Johnson e ele teve que renunciar. Agora o Reino Unido anuncia um novo representante ali para liderar o parlamento, Liz Truss, Partido Conservador, tá? Partido Conservador no Reino Unido. E aí vem os paralelos. A gente não pode deixar de fazer. Isso é muito importante. As provas podem buscar isso. Nós vamos ter mulher na Itália e mulher no Reino Unido. Isso é muito expressivo. São dois dos países mais importantes da Europa. Então, Itália e Reino Unido sob lideranças femininas. Beleza? E aí uma outra curiosidade. Olha o Reino Unido, que interessante. O Reino Unido tem um novo rei. Então, saiu a Rainha Elizabeth II. Vem o rei Charles III. Um novo rei. Então, um novo chefe de Estado. E um novo chefe de governo. Sai o Boris Johnson, entra a Liz Truss. Fechou? E aproveitando o gancho, na Suécia nós também temos mudança. E são os paralelos, ó. Um bloco de direita venceu as eleições na Suécia. Se eu tenho na Itália e no Reino Unido uma mulher assumindo a função de primeira-ministra, na Suécia nós temos a renúncia de uma mulher. A Suécia tinha como primeira-ministra, e foi também a primeira da história na Suécia, a Magdalena Andersson. Magdalena Andersson era a primeira-ministra da Suécia, e ela renunciou depois que o seu partido... Por que ela renunciou, Márcio? Porque o partido perdeu a maioria no parlamento, então aquele bloco, aquela coalizão que tem maioria, acaba elegendo alguém para representar. Então, direita na Suécia, extrema-direita na Itália, Partido Conservador no Reino Unido, isso é importante. Mulher assumindo na Itália, mulher assumiu no Reino Unido e uma mulher renunciou na Suécia. De boa, vamos direto ao ponto? Então, país europeu, olha só, a prova pode vir assim, país europeu que terá uma mulher como primeira-ministra pela primeira vez na história. Primeira. Mas é algo inédito, né? Opa, letra I. É inédito. Se fala de letra I, eu vou para Itália. Giorgia Meloni. Pensa no nome, ó. Nome italianaço. Fechou? Alinhamento político e ideológico de Giorgia Meloni. Ela vem de extrema direita. Querem uma curiosidade? Que é algo interessante e ela pode ajudar muito ela a fazer um governo legal na Itália. Ela é casada, o seu marido é de esquerda. Olha que interessante, né? Olha como o diálogo é possível. Giorgia Meloni, de direita, de um partido de extrema direita, ela é casada com uma pessoa de esquerda, centro-esquerda. Isso é interessante, não é? Então, primeira vez na Itália desde 1945. Atenção! No Reino Unido, Liz Truss assumiu o cargo de primeira-ministra. Mudança no Reino Unido. E, na Suécia, Magdalena Andersson renunciou ao cargo de primeira-ministra. São pontos valiosos. De boa, galera? Vamos dar sequência? O Brasil cai para a 87ª posição em ranking de desenvolvimento humano. Vamos ver o que aconteceu. Conhece o IDH? A maioria de vocês, em algum momento da vida, numa aula de geografia, estudando para atualidades, acompanhando o noticiário, viu o termo IDH. Tá? IDH. O que essa sigla significa? Índice de Desenvolvimento Humano. Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é, como o nome diz, ele é um indicador de desenvolvimento humano. Hora e outra, noticiário, algum texto fala que é um índice de qualidade de vida. Se você pensar assim, para mim tá beleza também. O importante é mais ou menos entender o que ele significa. Então é um índice de desenvolvimento humano, procura retratar um pouco da qualidade de vida, embora esse conceito de qualidade de vida seja muito subjetivo, né? Tá. Esse é o primeiro ponto. Então tem um negócio chamado IDH. Tá. Quem divulga esse estudo? Quem analisa o IDH? Esse é o segundo ponto. É um órgão chamado PNUD. PNUD.
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Caramba, se é um ranking de desenvolvimento humano, ó, IDH, só poderia ser alguém da ONU que trabalha desenvolvimento. Então fica fácil de lembrar. Ó. Desenvolvimento, IDH, ó. Então é o Índice Desenvolvimento Humano, IDH. De desenvolvimento. Que órgão da ONU trabalha desenvolvimento? O Programa de Desenvolvimento, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Beleza? Tá. Mas já entendi essa bagaça. Continua. O que divulgou? Vou falar primeiro de Brasil, depois eu falo de mundo. Vou inverter, tá? Brasil, ele caiu para a 87ª posição no ranking. Então, esse ranking se refere a 2021. No ranking anterior, o Brasil também tinha caído, então foi a segunda queda consecutiva. O Brasil tem segunda queda de IDH. Vamos ver um pouquinho mais. Tá? Só para vocês darem uma olhada. Então, o Brasil ocupou a 87ª posição entre 191 países. O IDH é o número. Cara, se a prova perguntar isso, é para dar murro na mesa. Eu entendo vocês, é para dar murro na mesa. Né? Ou não, você é um cara mais pacífico, você vai tomar A prova perguntou isso, você vai tomar uma água. Não acho que não vai perguntar o valor, mas vou colocar aqui para vocês. É 0,754. O IDH, ele varia de 0 a 1, tá? De 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Beleza? Quanto mais perto de 0, péssimo seu IDH. Então, o Brasil estava no último ranking, na 84ª posição. Então, caiu 3 posições. Teve uma regressão no seu IDH. Esse é um ponto. Beleza? Então, cenário do Brasil. O que a prova pode perguntar? Qual a tendência brasileira? O Brasil apresenta uma tendência de queda. O Brasil cresceu muito no IDH. Se você pegar um gráfico brasileiro de IDH, ele vai ficar mais ou menos assim. O Brasil teve uma crescência de IDH até 2010. E agora a gente está assim, tá lá no topo ainda, perto do nosso histórico. Mas são 2 quedas consecutivas. Isso é importante destacar. Quem lidera? Agora eu vou falar de globo, análise global. Legal saber o país, a prova pode perguntar isso. Qual país tem a melhor qualidade de vida ou o melhor desenvolvimento humano, segundo o IDH? Suíça lidera. Eu fiz uma enquetezinha esses dias na rede social e a galera em massa foi nos países nórdicos. São aqueles países escandinavos, né, que têm fama de qualidade de vida. E a gente tem essa tendência de pensar que é Dinamarca, Noruega, Suécia. A gente sempre lembra desses países quando fala em desenvolvimento humano. A Noruega, de fato, é o segundo país com melhor qualidade de vida. Mas o primeiro nesse ranking é a Suíça. Tá? Suíça. Melhor desenvolvimento humano. Seguido pela... Fiz o top 5 aqui, né? Seguido pela Noruega, Islândia, Hong Kong e Austrália. Beleza? E o Brasil? 87ª posição. Olha que diferença. A Suíça tem 0,962 de 1 possível. Então, muito perto de 1. Quando a gente compara o nosso DH com a Suíça, ele está muito aquém, né? 754. Tá, e quem é o último colocado? Quais são os países com menor qualidade de vida? Ou, estou usando o termo qualidade de vida, tem que parar com isso. Desenvolvimento humano, tá? Com pior desenvolvimento humano. Sudão do Sul, Chad e Níger. Nós vemos aí países africanos no final dessa fila, 0,385, né? O IDH do Sudão do Sul. Discrepância muito grande entre Europa e países africanos. Beleza? Vamos só olhar a América Latina e ver o Brasil. O Brasil está como na América Latina? 5ª posição na América Latina. O Brasil perde, isso é importante, a prova pode colocar isso, hein? O Brasil perde para o Chile, tem o melhor IDH da América Latina. Seguido do Chile vem a Argentina, Uruguai, Peru e Brasil. Brasil na 5ª posição em desenvolvimento humano, segundo o PNUD. Tá? Márcio, como que eles avaliam isso? Não quero detalhar a metodologia aqui, você não vai fazer uma prova de geografia, uma prova tão técnica. Pode fazer também, mas não é o foco nosso. São 3 pilares do IDH. Educação, saúde e renda. Então, educação, saúde e renda. Como que é avaliada a saúde?
A expectativa de vida. Então, pela expectativa de vida, quanto maior a expectativa de vida, entende-se que melhor o desenvolvimento humano naquele país, porque está propiciando uma vida longa para as pessoas. No Brasil, nossa expectativa de vida é de 72,2 anos. Caiu muito pós-pandemia, tá? Ou durante o período de pandemia, a expectativa de vida brasileira. Então, em queda. O avaliador de educação, a gente pode chamar de acesso ao conhecimento. É uma média entre ali, para você chegar nesse indicador, de anos de estudo da população mais expectativa de anos de estudo. Então, a gente chama de acesso ao conhecimento, é um indicador de educação. E um terceiro indicador envolve renda, que é padrão de vida, padrão de consumo. Ele pega a renda bruta nacional e divide pelo número de habitantes. Então, é uma avaliação per capita. Simplificando, o IDH tem pilares de educação, saúde e renda. Beleza? Direto ao ponto? Instituição responsável por divulgar o IDH. A prova pode perguntar isso. Márcio, eu já captei. Captei que é o seguinte, IDH, esse índice de desenvolvimento, né? D de desenvolvimento. Não vai ser meio ambiente que vai falar disso, não vai ser Unesco, não vai ser Conselho de Segurança, vai ser alguém da ONU, mas alguém da ONU vinculada a desenvolvimento. Então só pode ser o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Beleza? PNUD. Indicadores que compõem o IDH. Expectativa de vida, um indicador de saúde. Saúde, lembra? Acesso ao conhecimento, indicador de educação. E padrão de vida, um indicador de renda. Aqui que a gente tem a composição do IDH. Beleza? Tendência do IDH no mundo. Ah, eu só falei de Brasil, não falei do mundo. Pessoal, mundo, tá? Há uma tendência de queda. 2021 nós vimos uma queda do IDH no mundo. Isso preocupou a ONU. No mundo, no Brasil também, no Brasil também. Tem efeitos da pandemia, Márcio? Tem reflexo da pandemia. A pandemia, não há dúvida, que contribuiu para essa tendência de queda. Mas a ONU aponta a grande polarização que o mundo vivencia e a insegurança. Então nós temos cada vez mais uma população insegura e polarizada. Isso tem prejudicado a qualidade de vida na avaliação do PNUD. Posição do Brasil no IDH. 87ª posição do mundo e 5ª da América Latina. Tá? Atenção, o Brasil registrou sua segunda queda consecutiva. De boa, galera? Suave por enquanto? Podemos continuar? Guerra da Ucrânia. Todo mês eu tenho tentado, pelo menos, trazer uma atualização. Começou em fevereiro, estamos agora em outubro e a guerra persiste. Qual é a novidade que a gente precisa ficar atento? A Rússia, vamos com calma, a Rússia, as tropas russas na região leste da Ucrânia, cada vez mais têm aumentado a sua influência. Algumas áreas, de fato, são controladas quase que totalmente pela Rússia, nessa faixa leste da Ucrânia. Essa faixa leste tem um percentual aí de população de etnia mais russa, até às vezes, em alguns casos, do que ucraniana. Então tem uma grande presença de simpatizantes aí, ou para ficar mais redondinho o negócio, tem alguns movimentos separatistas nessa região leste da Ucrânia. Ok? Tá. O que a Rússia quer? Depois de iniciada a guerra, a Rússia tomou então um pouco de conta de alguns desses espaços e a Rússia agora quer anexar essa região ao território russo. Para isso, né, fez um referendo, fez uma consulta popular e essa consulta popular, segundo os russos que organizaram e eles que mostraram o resultado, mais de 90% dos votos foram favoráveis à anexação dessas 4 regiões ao território russo. Obviamente, a maior parte da comunidade internacional, os países ocidentais, não reconhecem esse referendo, dizem que ele foi uma farsa. Tá? Então, Ocidente, maior parte da comunidade global, diz que esse referendo foi uma farsa. Rússia diz que o referendo foi verídico e que a população quer
integrar a Rússia. Beleza, Márcio, entendi isso. O que aconteceu na prática? Na prática, o Vladimir Putin, os russos aprovaram aí, né, as forças de governo russo aprovaram a anexação de 15% do território ucraniano. São as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporísia e Kherson. Então, Putin assinou ali a anexação desses territórios ucranianos. Por que eu estou colocando o termo ilegal? Porque é considerado ilegal pela comunidade internacional. O fato é que isso se materializou. Beleza? Pontos interessantes? Tá, Márcio, mas ninguém vai fazer nada sobre o fato? E a ONU? A ONU tem o Conselho de Segurança. Conselho de Segurança da ONU. E foi proposta lá uma resolução para não reconhecer, né? Então, vamos lá, olha, uma resolução condenando essa anexação russa. Contra essa anexação russa. Foi proposto no Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança, ele é composto por 15 países. 15 países, tá? O Brasil, inclusive, faz parte. Desses 15 países, 5 são permanentes. E esses países permanentes têm poder de veto. Dane-se o que os outros falaram. Se um permanente vetou, não tem conversa. Ok? De boa por enquanto, pessoal? Então tá. A Rússia é um desses países permanentes. Tá? Nós temos lá Estados Unidos, entre os países permanentes. França. Tá? Reino Unido. Vou colocar o UK aqui, Reino Unido. China. E Rússia. Esses países são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Quando essa resolução foi colocada para votação, a Rússia vetou. Então ela não foi aprovada. A Rússia é uma interessada direta, né? Ela vetou essa condenação. Mas eu chamo atenção para o fato de Brasil, China e Índia, Brasil, China, Índia e Gabão, Gabão menos expressivo, mas Brasil, China e Índia se abstiveram. Não votaram nem a favor nem contra, se abstiveram. Vamos lembrar que China, Índia e Brasil, junto com Rússia e África do Sul, compõem um BRIC, né? Compõem os BRICS. De boa? Então, o Brasil se absteve nesse caso. Isso é importante, a prova pode perguntar. Sintetizando, Putin assinou um documento anexando ilegalmente parte do território ucraniano. Putin justifica a ação a partir de um referendo falso realizado junto à população. Comunidade internacional não reconhece a anexação. Fechou? Vamos direto ao ponto? Regiões ucranianas anexadas pela Rússia. Donetsk, Luhansk, Zaporísia e Kherson. Cuidado! A prova pode perguntar isso e muita gente confundir com a capital. Kiev, que é a capital da Ucrânia, não foi anexada. Não. Beleza? Tá. A Rússia alega, respeitou o desejo manifestado pela população em referendo. Mas a Ucrânia e os países ocidentais afirmam, esse referendo foi uma farsa. Posição do Conselho, né, de Segurança da ONU. Mas a ONU vai fazer alguma coisa, né, Márcio? Bom, Conselho, a resolução que condena essa anexação foi vetada. Essa resolução foi vetada por quem? Pela Rússia. Brasil, Índia, China e Gabão se abstiveram, galera. Isso é importante também. Suave? Próxima notícia. Protestos tomam conta do Irã após morte de mulher presa pela polícia de costumes. Ó, notícia grandona. Vai cair em prova. Não sei se na sua, na do colega. Vai cair em prova. Vamos ver o que aconteceu no Irã. Seguinte, imaginem só. Uma mulher foi presa pela polícia iraniana. Mahsa Amini. Foi presa. Beleza? Já explico a prisão. Ela foi presa por uma polícia chamada de Polícia da Moralidade. Olha o nome, galera. Polícia da Moralidade. Mas por que ela foi presa? O Irã tem uma lei em que é obrigado a usar um vestimento específico, o hijab, tá? Cobrindo parte do rosto e do cabelo, tá? O hijab, cobre a cabeça. Beleza.
Segundo a polícia da moralidade, essa polícia da moralidade, ela observa se as pessoas estão com condutas corretas, é principalmente repressiva contra as mulheres, se elas estão tendo conduta correta. Já falo do que é conduta correta. Beleza. E segundo a polícia da moralidade, ou polícia de costumes, a Mahsa Amini tinha alguns fios de cabelo aparecendo. Então, ela descumpriu as normas de moralidade, descumpriu os costumes, foi presa. E enquanto estava presa, ou seja, sob custódia, ela morreu. E aí, a morte dela, essa repressão, ela só foi o estopim à morte, porque a pressão é constante. A insatisfação das mulheres, frequente. E aí, a morte da Mahsa Amini foi um estopim. Então, começa no Irã uma onda de protestos, tá? E essa onda de protestos, como vem sendo trabalhado pela imprensa e como pode cair na sua prova? Que seria uma resistência contra esse código de vestimentas que existe no Irã. O Irã passou em 1979 por uma revolução iraniana. E a partir de 79 se tornou uma república islâmica. Tá? E o que isso significa? Essa república islâmica, as leis do país são baseadas numa interpretação do Alcorão, tá? Então, chamada de Sharia. Sharia, um conjunto de leis baseadas no Alcorão. Essas leis iranianas estabelecem até como a mulher deve se vestir. E no Irã, elas são obrigadas a cobrir os cabelos com o hijab. Tem vários, todo mundo generaliza a vestimenta islâmica. São diferentes, tá? Cada país você tem uma característica. O hijab, nós temos essa configuração aqui, tá? E tem vestimentas que eu vou trabalhar o termo talvez mais rígidas, como a burca, que é uma cobertura total, tá? Tem países que a burca é a vestimenta da mulher islâmica. No Irã, o hijab é obrigatório. Obrigatório. Então, pelo fato da Mahsa Amini, segundo a polícia da moralidade, estar com a vestimenta inadequada, ela foi presa e acabou morrendo. Diante disso, uma onda de protestos. Esses protestos agora vão ganhando forma, chegou às escolas, então um movimento bem interessante por liberdade. Mais de 1.200 manifestantes presos, esses números vão sendo atualizados dia a dia, tá? Então, Márcio, eu vi aqui que está já em 1.500. Ok, eu só estou trazendo uma fotografia de um determinado momento. Nós tínhamos 1.200 manifestantes presos e mais de 50 pessoas mortas. É isso que está rolando no Irã. Márcio, como é que eu vou lembrar disso? Já vou dar uma dica no Direto ao Ponto. Direto ao ponto. Eu imagino este enunciado para embaralhar a cabeça de quem não está acompanhando os fatos. Vem um enunciado dizendo, olha, um país islâmico vivenciou uma onda de protestos pelos direitos das mulheres. Pode até citar o caso do véu, tá? Do hijab. Então, país islâmico que vivencia uma onda de protestos pelos direitos das mulheres. Quem vai protestar não está nervoso? Se você vai para um protesto, em parte você está insatisfeito, está nervoso, né? Então, a pessoa está irada. Ira, não é ira. A pessoa que vai a um protesto não está dominado, muitas vezes, pela ira. Poxa, se há então protestos de mulheres em um país islâmico, tem ira envolvida. Só pode ter ocorrido no Irã. Beleza? Fechamos a questão assim. Qual foi o estopim desses protestos? A prova pode vir com isso. A morte de uma jovem que estava sob custódia da polícia da moralidade ou polícia dos costumes. Tá, por que essa jovem foi presa? Pela forma como ela usava o véu islâmico, o hijab, né? Segundo a polícia da moralidade, estava equivocado, por isso que ela foi presa. Importante, a legislação iraniana obriga o uso do hijab por mulheres. E aí uma coisa legal, o grito, qual que é o grito de ordem? Mulheres, vida e liberdade. Isso tem tomado conta da onda de protestos. Beleza, galera? Eu volto daqui a pouco com o nosso quadro Fique de Olho. Até mais. Pessoal, dando sequência ao Top Atualidades, nós temos o quadro Fique de Olho. Professor, a primeira vez que eu estou acompanhando o Top Atualidades, o que é o Fique de Olho? Fique de Olho, assim como
o nosso Mural de Notícias. Eu elenco alguns fatos ocorridos no mês de setembro, mas a nossa abordagem é um pouquinho mais sucinta. São aquelas notícias que também são importantes, mas que a gente vai abordar de uma forma mais direta. Vamos dar uma olhada no nosso Fique de Olho? Museu do Ipiranga é reinaugurado. Essa é uma questão cultural. Fatos culturais surpreendem no momento da prova. Lembram? Sempre gosto de falar isso. Lembram em 2021, prova do TJSP, escrevente? Perguntaram sobre um quadro do Picasso? Então, toda vez que vem um fato cultural, concurseiro costuma ser surpreendido. Então, o que rolou? Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga ficou 9 anos fechado para visitação, 9 anos fechado. Tá? Mas onde está localizado o Museu do Ipiranga? Vamos lá, em São Paulo. O Museu do Ipiranga está localizado em São Paulo. E ele foi reinaugurado, então, depois de 9 anos. E essa reinauguração faz parte de um contexto maior, né? Que são as comemorações de 200 anos aí da independência do Brasil. Então, o bicentenário da independência no Brasil. 200 anos que o Brasil se tornou independente em relação a Portugal. E uma série de comemorações. Veio o coração do Dom Pedro para o Brasil. Museu do Ipiranga sendo reinaugurado. Então esse é um fato importante. A prova pode perguntar que museu foi reinaugurado. Vai falar do Museu Nacional do Rio, para confundir você. Pode falar de algum museu de arte moderna, pode falar do MASP e por aí vai. Beleza? Custo elevadíssimo na reforma do museu, né? Um custo importante, porque preserva a nossa história, preserva a nossa cultura. 235 milhões. E teve verba de todo lado. Teve verba de lei de acesso e incentivo à cultura, teve investimento privado, teve investimento público dos governos do Estado e federal. Importante saber que o Museu do Ipiranga foi reinaugurado. Beleza? Olha só, um brasileiro é detido após tentar assassinar Cristina Kirchner. Márcio, quem é Cristina Kirchner? Vamos lá? Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina. Então, ela é vice-presidente da Argentina. Vice da Argentina, já foi presidente, tá? Já foi presidente, atualmente vice-presidente. O que a Cristina Kirchner estava? Próxima à sua residência, acenando ali para alguns apoiadores, então, estava num momento de interação com o público, e um homem, um brasileiro, descobriram que ele é brasileiro, chega até a Cristina Kirchner com uma arma, né? Junto à face. Essa imagem é real, tá, galera? Não é montagem, não. Uma arma junto à face de Cristina Kirchner. E aí, por aquelas questões inexplicáveis, a arma falhou. Ainda bem, né? A arma falhou e esse brasileiro foi detido. Então, um brasileiro tentou assassinar Cristina Kirchner. Tentou assassinar como? Com uma arma de fogo. Colocou a arma junto à face da vice-presidente da Argentina e a arma falhou. O brasileiro, em depoimento, não quis dar mais explicações sobre o motivo desse ato aí. Esse ato que foi tratado aí por algumas pessoas na Argentina como um atentado terrorista. Beleza? Conflitos entre Armênia e Azerbaijão deixam mais de 200 mortos. Se cair isso, complica a vida de uma galera, né? Então vamos destrinchar esse fato aqui. O que está rolando? Armênia e Azerbaijão, tá? São dois países que um dia integraram a União Soviética, um dia foram parte da União Soviética. Com o fim da União Soviética, eles se tornaram independentes. Tá? A Armênia, aí tem curiosidades, são etnias diferentes, possuem aí características culturais muito distintas. Os armênios, em sua maioria, são cristãos. A população do Azerbaijão, os azeres, são em sua maioria islâmicos. Tá? Então, há uma diferença cultural. Esse é um ponto. E há uma disputa territorial. Uma região chamada de Nagorno-Karabakh, tá? Essa região aqui, aqui é a Armênia, aqui é Azerbaijão, tá? E essa região de Nagorno-Karabakh é alvo de disputa. Com o processo de independência, de dissolução da União Soviética, essa área ficou no território do Azerbaijão. Mas em 1991, separatistas armênios declararam a independência dessa área. Entre 91 e 94, galera, aqui entre 91 e 94, nós tivemos 30 mil mortos. 30 mil mortes.
Em 2020, esse conflito voltou ativa e mais aí, milhares de pessoas morreram. Em 2022, esse conflito se reacende. Importante lembrar que no conflito de 2020, o Azerbaijão conseguiu avançar. O Azerbaijão tomou alguns territórios que eram mais controlados pelos armênios. Então aqui nós temos uma disputa territorial chamada de Nagorno-Karabakh. O que eu penso que o enunciado vai trabalhar com vocês? O enunciado vai trabalhar que centenas de pessoas morreram na região de Nagorno-Karabakh em um conflito entre... Aí vai vir as alternativas. Quais países? Aí você vai falar, Márcio, beleza. Como que eu vou saber? Armênia, Azerbaijão. De boa? Olha no Chile, que questão interessante. Questão grande, vai cair em prova. Não sei se na sua, na do colega, vai cair em prova. No Chile, nós tivemos um referendo para aprovar a nova Constituição e a população rejeitou. Vamos lembrar rapidamente a história do Chile. Recente, 2019, uma onda de manifestações no Chile. Manifestações, né? Manifesto. Beleza, manifestos. Ok. Esses manifestos aí conseguiram aí vamos pensar assim, que poderiam... O Márcio agora se perdeu com as palavras, não tem problema não, tá? Conseguiram o direito de tentar escrever uma nova Constituição para mudar essas insatisfações. Então, em 2021, foi constituída uma Assembleia Constituinte. Foi formada uma Assembleia Constituinte para reescrever essa nova Constituição. Uma Assembleia Constituinte. Beleza. Ficou pronta a Constituição. A Constituição nova é considerada por muitos analistas como uma Constituição progressista e foi colocada em discussão. O que os chilenos decidiram em plebiscito e com ampla margem que não querem essa nova. Então rejeitaram a nova Constituição. 62%. É uma derrota para o presidente, Gabriel Boric. Gabriel Boric apoiava essa nova Constituição. Márcio, mas o que essa nova Constituição traz? O seguinte, por exemplo, com essa nova Constituição acaba o Senado. Não vou entrar nos detalhes, mas o fim do Senado. Existe a Câmara, representando o Congresso, a gente vai ter ali os deputados, a Câmara, e cria-se também algumas câmaras regionais. Então nós temos o fim do Senado e a continuidade das câmaras e a formação dessas câmaras regionais. Então, o fim do Senado era um ponto. Igualdade de gênero, 50% do Congresso formado por mulheres, 50% formado por homens. Era uma proposta, que essas câmaras fossem compostas de forma paritária. Defende a liberdade ao aborto e creio que parte dessa rejeição está explicada por esse item aqui. Creio que sem, talvez, o tema aborto, essa Constituição pudesse, mas só uma suspeita do Márcio, pudesse ter sido aprovada. Plano de saúde, tá? Pública. Cria-se um sistema integrado de saúde pública. Sistema integrado de saúde pública. Aposentadoria, também um sistema público de aposentadoria. São reformas na saúde e na aposentadoria. Porque a Constituição chilena atual, ela é da época do governo Pinochet, Augusto Pinochet, de um período que o Chile vivenciou uma ditadura. Beleza? Então, essas são as características da Constituição chilena. É uma Constituição também considerada liberal. Então nós temos lá, por exemplo, aposentadorias, planos de saúde, com um viés muito mais privado do que de participação pública. Então essa nova Constituição vinha criar um caráter, em vez de liberal, de bem-estar social, de uma Constituição mais social-democrata, tá? Com o aumento da participação aí do poder público para oferecer alguns bens e serviços. Outro exemplo de reforma, lá no Chile, a educação superior é privada. Esse sistema, essa nova Constituição previa um sistema com universidade pública também. Então nós tínhamos algumas mudanças que aumentavam o papel do Estado
na sociedade chilena, vetado aí pela população. Beleza? E aí, para fechar o nosso Fique de Olho, uma notícia cultural novamente, questão que derruba candidato. Uma sonda da NASA, tá? Agência Espacial Americana, uma sonda dela, atingiu um asteroide para desviar sua trajetória. Calma, não precisa sair correndo não. Não tem nenhum asteroide no momento ameaçando o planeta Terra. Foi só um teste. A NASA entende que se em determinado período isso for necessário, ela requer de tecnologia disponível e uma tecnologia exitosa. Então vamos fazer um teste. Foi feito o teste. Esse teste consiste, em um choque com um corpo celeste para mudar a rota e desviar ela de entrar em um contato futuro com a Terra. Missão DART, tá? Lembra de Star Wars, Darth Vader, né? Missão DART foi a responsável por efetuar esse teste pioneiro. Bom ficar de olho, notícias espaciais embolam aí as coisas numa prova. Fechou? Então esse foi o nosso Fique de Olho. Museu do Ipiranga reinaugurado, um brasileiro detido após tentar assassinar Cristina Kirchner, conflito entre Armênia e Azerbaijão na região do Nagorno-Karabakh, Chile rejeitando proposta de nova Constituição e uma sonda da NASA que atingiu um asteroide para desviar a sua trajetória. Volto daqui a pouco com o nosso O que já caiu em concurso. Até mais, meus amigos. Pessoal, vamos dar uma olhadinha no que já caiu em concursos agora, recentemente, em 2022? Bora lá! Uma questão da banca FGV, Polícia Militar do Estado de São Paulo, cargo de soldado. A questão vem e diz: analise o mapa a seguir sobre os membros europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN. Então vamos dar uma olhadinha no mapa. Tem mais escuro aqui membros fundadores. Olha, membros fundadores. Vamos dar uma olhadinha, vamos destacar aqui. Ó. Membros fundadores. Beleza. Membros fundadores. A gente já vai delimitando aqui os membros fundadores. Ok. Depois, expansão durante a Guerra Fria. O período da Guerra Fria vai final da Segunda Guerra Mundial, né? Anos posteriores, até 1989, 1991, depende do seu olhar. Então, nós tivemos aqui, durante a Guerra Fria, a Espanha ingressando, a Alemanha, Grécia, Turquia. Beleza. Aí em clarinho, expansão pós-Guerra Fria. Então, pós-Guerra Fria. Né? Vou fazer um pontinho aqui. Ok. Pós-Guerra Fria. Então, mapeamos mais ou menos essa expansão da OTAN. Olhamos o mapa. Beleza? Identificamos o mapa. Tá. Vamos para o comando da questão. Assinale a opção que indica os países que anunciaram abandonar a neutralidade para ingressar na OTAN em 2022. Então, peraí, são países que vão abandonar a neutralidade. Anunciaram, ó, não vamos ficar mais neutros. Vamos ingressar na OTAN em 2022. Daria para ter conhecimento dos fatos ou ir por exclusão. Porque eu vou olhar o mapa. Se o mapa já me direciona como foi a expansão da OTAN, eu vou por exclusão. Então vamos começar a olhar aqui no mapa. Primeira alternativa, Finlândia e Suécia. Finlândia e Suécia são potenciais, porque não estavam na OTAN. Suíça e Hungria. Opa, olha a Hungria aqui. A Hungria não é um país que expansão pós-Guerra Fria? Então a Hungria já sinaliza para a gente que ela é estável. Elimina onde tem Hungria, tá? E aqui também tem Hungria. Suíça está neutra e Ucrânia também. É uma possibilidade, né? Okay. Bulgária. A Bulgária está aqui, ó. Já excluo a Bulgária. Então eu vou ficar entre duas alternativas. Finlândia e Suécia. E Suíça e Ucrânia. Boa parte dos candidatos poderiam cair na pegadinha. Essa guerra não começou por conta de uma aproximação entre Ucrânia e Rússia? Então, de certeza que a Ucrânia é uma galera aí aqui. Mas calma. Quem historicamente tem neutralidade
E quem formalizou para ingressar na OTAN? Vamos para a resposta. Primeiro, OTAN, formada lá pós Segunda Guerra Mundial, uma organização militar, tá? De apoio militar. Beleza. A OTAN tinha inicialmente alguns países europeus. Com o fim da Guerra Fria, ela aumentou a sua influência em direção ao leste europeu, foi chegando cada vez mais próximo da Rússia. É justamente esse avanço da OTAN em direção ao leste europeu, em direção a regiões que a Rússia tinha influência, que incomoda o Putin. Esse avanço da OTAN chegou próximo à Ucrânia, né? Ucrânia e OTAN flertando. E aí começa a guerra. São vários os motivos, mas esse é um fator importante para avaliar o início da guerra. Tá. Só que dois países sempre tiveram uma postura neutra. Finlândia e Suécia. Finlândia e Suécia, países próximos, né? A Rússia, sempre manteram neutralidade. Observando essa guerra da Ucrânia, falando, caramba, e se amanhã a Rússia virar para o nosso... Essa é a minha interpretação. E se a Rússia virar para o nosso lado amanhã? Se a Ucrânia fosse membro da OTAN, a OTAN enviaria forças para controlar o exército russo. Como a Ucrânia não era membro da OTAN, a OTAN disse, não posso fazer nada. Então, observando esse cenário, Finlândia e Suécia pediram adesão à OTAN. Essa adesão é um pouco questionada, contestada pela Turquia. Depois eles até assinaram um acordo aí, mas a Turquia, num primeiro momento, era contra a adesão de Suécia e Finlândia. Todos os membros da OTAN precisam aceitar para um novo entrar, tá? Então, quem são esses novatos aí que pediram adesão à OTAN em 2022? Finlândia e Rússia. E sabe o que é mais bacana? Agora, levantando um pouco a bola do Top Atualidades, esse slide que eu estou mostrando para vocês, ele foi um slide do Top Atualidades de meses atrás. Quando Suécia e Finlândia pediram adesão à OTAN, nós falamos aqui no Top, olha, pode ser que isso caia em prova. E veio da forma como a gente previu. Tá? Então, Finlândia e Suécia são os novos países aí que abandonaram a neutralidade e pediram para ingressar na OTAN em 2022. Suave, galera? Chegamos ao nosso Momento Redação. Momento Redação, em algumas oportunidades a gente traz uma redação que já caiu em prova, apresenta um possível tema de redação, dá ideias de argumentação. Na aula de hoje eu quero trazer um tema que apareceu em 2022 e que eu achei muito interessante, tá? Uma questão dissertativa com esse caráter de organizar uma redação. Uma prova do Sebrasp 2022, ela vem com dois textos aí motivacionais, né? Motivadores. Tem um texto que aborda um desastre natural, fala um pouco sobre desastre natural. Depois vem um outro texto também falando sobre desastres naturais. Então, dois textos motivadores. Depois vocês observem com calma. Esse material está disponível para download. Pode ver o link aqui na nossa página. Faz o download desse material, porque seria muito legal treinar um texto com esse caráter. Então, dois textos motivadores, tá? Ambos falando sobre desastres naturais, sobre prevenções. E aí vem o tema que eu achei fantástico para você organizar, né? Então, considerando que aqueles textos têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: desastres naturais. Qual é a responsabilidade do Estado? Seu texto deve abordar os seguintes aspectos: desastres naturais na atualidade. O que você poderia fazer nesse primeiro momento? Elencar. O que é o conceito, né? Assim, qual que é o conceito de desastre natural? Então, quando a gente fala de desastre natural, imagine que desastre é um evento adverso. Qualquer evento adverso que cause grande impacto na sociedade é um desastre. E quando esse evento está vinculado a um elemento natural, a um incêndio florestal, a um deslizamento de terra, a uma inundação, a um furacão, ele é classificado como um desastre natural. Então, nesses desastres naturais, nós poderíamos aqui elencar vários.
constantes incêndios florestais que ocorrem. Dá exemplo no Brasil, que os incêndios aumentaram muito. Poderia falar agora do furacão que rolou nos Estados Unidos, Ian, furacão Ian nos Estados Unidos. Tá? Poderia falar das intensas chuvas de monções no Paquistão, nós também abordamos em atualidades. Então, eventos... Lembram da erupção de um vulcão nas Ilhas Canárias? Então, com atualidades, você poderia dar vários exemplos aqui. Então, conceituava desastres naturais e elencava alguns. Poderia ir pelo viés das mudanças climáticas, dizendo que o país, o mundo nos últimos anos, vem passando por um processo de mudanças climáticas, um processo de aquecimento global, e esse aquecimento global, essas mudanças climáticas, têm aumentado a intensidade e a recorrência de alguns desastres. Então, o tema era amplo para destacar aqui. Aí, beleza, então a gente falou sobre desastres naturais. Explicamos o que é e demos N exemplos de desastres naturais na atualidade. Vem para um segundo ponto. Quais os impactos na sociedade? E quando a gente fala em impactos na sociedade, podemos pensar em impactos materiais e imateriais. Tem algumas perdas imateriais. A vida de uma pessoa, caramba, não tem valor, né? Não tem como a gente materializar. O sentimento de medo, imagina o medo, uma doença que você adquire, uma inundação, você adquire leptospirose. É uma consequência na sociedade. A perda de uma família, o sentimento de insegurança, tudo isso é um impacto na sociedade. Tá? Também tem os impactos materiais. Quando você tem uma barragem se rompendo e todo um rio sendo contaminado, falta abastecimento de água para parte da população. Né? Quando você tem casas sendo arrastadas por um deslizamento de terra, você tem essa perda econômica do local de moradia, população sem moradia. Lembra das intensas chuvas em Porto Seguro, na região de Porto Seguro, na Bahia, final de 2021, início de 2022? O impacto daquilo na população. Então, os impactos na sociedade podem ser econômicos, falta de algum serviço e até impactos maiores, como a perda de uma vida, aquisição de uma doença. Então, os impactos na sociedade são múltiplos. Isso é um ponto legal para se destacar numa redação do tipo. E depois, qual é a responsabilidade do Estado? Aqui dá para explorar muito, até o tema, né, central aqui, ó. Qual a responsabilidade do Estado? Vamos pensar em vários contextos. Pós-desastres, vamos lá. Pós-desastre, qual é a responsabilidade do Estado? E aí vai ter muito questões aí particulares de cada um, visão do Estado de cada um. O Estado, numa situação pós-desastre, tem que dar apoio, tem que ter política pública para amparar essa população. No primeiro momento, são ações ali de contenção do desastre, de salvar abrigo para a população, fornecimento de alimento, fornecimento de água, uma política de habitação, uma política de realocação. Então, esse é um dos papéis do Estado. Um outro papel do Estado seria políticas para mitigar, para evitar esses impactos. Então, um zoneamento ambiental, um zoneamento urbano, que tais áreas não podem ser ocupadas. Né? Olha, essa área é de risco, ela não pode ser ocupada. Tudo bem, então o que faz com a população dali? Um programa, uma política pública de realocação. Uma fiscalização mais intensa. Então também tem o caráter de política, de proatividade, mas tem aquela questão de comando e controle. Fiscalizar. Então fiscalizar áreas ocupadas irregularmente, proibir certas práticas, mutar tais condutas. Então tudo isso o Estado pode desenvolver, né? E a educação ambiental também tem que fazer parte, né? Porque parte dos desastres naturais que nós vivemos, existem os desastres naturais que eu digo que tem um caráter natural mesmo, que quando ocorre um terremoto, o homem tem pouca culpa nesse processo, nenhuma culpa, né? É um evento tectônico. Mas parte dos desastres naturais que nós vivenciamos tem relação direta, né, com a ação antrópica. A ação antrópica promove alguns desequilíbrios ambientais. E se o Estado promove um programa de educação ambiental efetivo e a população incorpora, internaliza o seu papel para combater mudança climática, para evitar a inundação, é possível que numa geração futura, a nossa geração já deu muito errado em várias partes, que numa geração futura exista uma compreensão, evite-se certas práticas e esses desastres naturais se tornem menos recorrentes. Então, Temassa, tenta fazer essa redação aí, porque o dia que vi, eu fiz a minha ali, brinquei, escrevi do meu jeito. Eu trabalho na área ambiental, sou concursado também, sou funcionário público, tá?
trabalho diretamente com a área ambiental, além de professor de atualidades. Então, para mim, foi muito gostoso fazer essa redação, talvez por isso que eu tenha trazido ela para o Top Atualidades. Fechou, galera? E aí, primeiro eu quero agradecer vocês pela companhia. Foi muito legal esse Top Atualidades, referente ao mês de setembro. Mas setembro foi um mês quentíssimo, muitos fatos valiosos. E eu espero vocês no nosso próximo encontro, no dia 7 de novembro de 2022. Nós estaremos aqui no canal do NEAF abordando o mês de outubro. Muito obrigado e um abraço, meus amigos. Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Deixem sugestões, comentários, postem questões sobre os temas, enfim, vamos discutir bastante sobre os temas aqui tratados. Inscreva-se no canal para assistir aulas gratuitas toda semana. Conheça o nosso site preparatório para concursos públicos e nos siga nas nossas redes sociais. Obrigado!